Muito bem, nós vamos tratar de futebol. Como eu faço sempre essa pergunta pro Marco, vou fazer hoje novamente. Eu quero ouvir a resposta do Marco Rabesco. Ô Marco, ontem nós tivemos aí a rodada do Brasileirão, né? Uma rodada quente, né? A 16ª rodada do Brasileirão. E como sempre eu pergunto pra você, foi boa a rodada, Marco Rabesco? Não, a rodada foi normal. O único que não teve normal foi a expulsão do Preto de Paula. Porque eu falo pra você, o mesmo lance, quando saiu o segundo gol do Samarino lá, ele escorregou e chegou até a tirar o goleiro do Palmeiras fora. Se fosse por causa do escorregão, ia expulsar também o Samarino, né? Mas a rodada normal, você falou que a rodada foi normal? Normal. É normal o Palmeiras perder? Ah, pelo time que o Atlético Mineiro tem e com um homem a menos, normal. O que perdeu a chance de passar para o segundo lugar foi o Fortaleza, hein? Eu vou te falar uma coisa, Marco. Você tem que mais e mais apoiar o time do Santos. Torcer mesmo demais da conta, até mais do que pro Palmeiras. Você tem que torcer pro Santos. Sabe por quê? Se não fosse o time do Santos, hoje o Palmeiras estaria na 3ª colocação. Não foi o Santos que ajudou. Foi a incompetência do batedor de pênalti do Fortaleza. Se não fosse o Santos teria perdido. O Santos não fez um gol, então não foi o time, foi o clube, foi o time do Santos. Mas não é de hoje que o Santos ajudou. O goleiro tá lá pra pegar. Sim, o jogador tá lá pra fazer gol. O goleiro pegou e o jogador do Santos fez gol, então fez com que ficasse empatado. Então, se não fosse o Santos, o Palmeiras hoje não estaria na 2ª colocação. Se não fosse o Santos, o Palmeiras ter caído mais uma vez pra 2ª, que ele fez um gol no Vitória. Mas você não desvia o foco, não. Nós estamos aqui focados nas colocações. Se não fosse o Santos, o Palmeiras estaria na 3ª colocação hoje. Não tem problema. E o São Paulo tá onde? Eu tô falando do Palmeiras porque você vinha aí se gabando, falando dos outros clubes, e que o Palmeiras era o líder e segue o líder. O que eu falei? Não vai demorar muito, o Palmeiras vai despencar. E aí fala pra mim, já começou. E a expulsão do Preto de Paula, foi justo? Depois nós vamos comentar a expulsão. Vamos focar aqui, Marco. Não sai, não desvia o foco. Não tô desviando, tô falando a verdade. O Palmeiras, o Pastor Wagner já falou que tá em decadência. Você concorda com isso? Toda vez que ele fala que o Palmeiras tá em decadência, o Palmeiras sobe. E cuida dele tá onde? O Djanilson também, o Djanilson agora tá concordando com o Pastor Wagner, que o Palmeiras tá em decadência. Eu quero que o pastor fale sempre isso, que o Palmeiras sobe. Então foi normal a rodada, Marco? Foi. Eu vou falar, vou ser sincero. O anormal do jogo, o resultado anormal, foi o Bragantino perder de virada pro Juventude. Eu vou ser sincero pra você, Marco. Eu me coloco no seu lugar e não acho que foi normal a rodada. Outra normal aí foi o Corinthians ganhar do Ceará. Isso aí foi uma zebra. Por que foi zebra? O Corinthians jogou em casa, Marco. Em casa? O Corinthians jogou na arena. O campo não é dele, tio. O Corinthians jogou na arena. O campo não é dele. O Corinthians tá reforçado. O Corinthians tem Juliano, que jogou muito bem, Renato Augusto. Tem verdade. O Corinthians tá reforçado, Marco. Não é mais aquele time que você tava falando que ia pra Série B, não? O Corinthians reforçou. O Corinthians tudo jogo. E mostrou isso ontem. Cuida joga tudo dia com um homem a menos. Corinthians mostrou isso ontem, batendo o Ceará, que não é um mau time, não. O Ceará é um bom time. Por isso que eu falei que é zebra. O Ceará tá na 8ª colocação. Por isso que eu falei que é zebra. E o Corinthians jogou muita bola ontem. Então não é aquele time que você falava. Não sai fora, não. Não vem com gracinha, não. Vamos focar aqui, ó. Fala a verdade. O Corinthians, você falou que ia cair pra Série B. O Corinthians bateu ontem firme o Ceará. Eu falei que seria 2-1. Foi 3-1, Marco. Então, não é zebra. E o Palmeiras? Palmeiras eu falei que perderia pro Atlético 2-1. Foi 2-0. Só perdeu porque o juiz passou a mão no Palmeiras. Agora vem cá, Marco. Vamos conversar. Sim. Bigode com bigode. Cabelo com cabelo. Cabelo com cabelo. Você fala tanto dos goleiros, que o Cássio é ruim, que o Volpe é frangueiro. E o goleiro do Palmeiras? O que você fala hoje pros ouvintes? Não falhou, não. Falhou! Não falhou nada. O primeiro gol, o cara se ajoelha, rapaz. Como é que um goleiro vai se ajoelhar? Vai orar pro cara chutar fora, é isso? Não falhou. E o segundo gol?
Também não. Duas falhas do goleiro O do segundo- Corinthians. o se- Aliás, do Palmeiras, Segundo desculpa. gol, o cara veio de carrinho e machucou Duas ele. falhas do goleiro do E o- Palmeiras. você fala tanto, Duas e falhas. o goleiro seus? Ah, mas o São Paulo ganhou. Então, mas O e São o gol? Paulo não perdeu. E o gol O seus? São Paulo não perdeu. E o gol de falta? Se tivesse perdido, até poderíamos criticar o goleiro porque falhou e provocou a Então. derrota do time, mas o São Paulo ganhou. Eu tô falando com o Palmeiras. Então. Se o goleiro não toma aqueles gols, o Palmeiras poderia ter tido um resultado melhor, Não tem, concorda? o juiz não ia deixar. Quem falou que o juiz O não ia árbitro deixar? não ia deixar. Você acha que é um complô de arbitragem Claro. contra o Palmeiras? Claro que é. Não, negativo, Opa, negativo. não. O goleiro do Palmeiras falhou, Marco Rabisco. Você viu o bandeirinha? Quando você Meu, for falar dos outros Meu. goleiros, você lembra das falhas de ontem, de ontem, meu, de você já sábado. viu o bandeirinha mandar no árbitro? Não vem com essas histórias, Eu não. tô falando, história não, é Não vem realidade. com essas histórias, Você não. deve aceitar também o que aconteceu com o Palmeiras. O goleiro do Se não Palmeiras expulsa falhou. o goleiro do Palmeiras, E- o resultado seria outro. Você já ouviu aquele ditado que cuspir pra cima, cai aonde? Não, senhor. Você Não. fala dos outros goleiros, você viu o goleiro do Palmeiras? E ainda não é o melhor goleiro do Brasil? O goleiro do Atlético ameaçou de chutar, ele ajoelhou, Marco. O goleiro do Atlético? Olha, o goleiro do Palmeiras, desculpa. Ah, então hoje você tá com a cabeça fraca, hein? Não, você tá tentando Ah, desviar o foco aqui. Eu me louco. perco aqui no comentário, no Tem raciocínio. comentário. Mas quando você for pensar em falar dos outros goleiros, lembre-se de ontem, Não, 2 gols que o goleiro não. deveria ter evitado. Poderia ter evitado. Não tinha Não como. conseguiu, viu, Marco? O cara veio de carrinho nele. É um bom goleiro, não nego. O Everton, excelente goleiro, mas falhou. Falhou. Então, mas o cara veio de carrinho nele. Nem só os goleiros que você fala que são ruins, que são frangueiros, falham. Bons goleiros como o Everton do Palmeiras também falham. E ontem, aliás, sábado, falhou. Então, Marco, ó, tá em decadência ou não tá? Não. Não? Não. Muito bem, então tivemos aí essa vitória do Atlético. Bom, mas isso daí não é novidade, né, Marco? Não é assim o fim do mundo o Palmeiras perder pro Atlético, não é verdade? Principalmente que o juiz deu uma força ainda. Não vem com força do juiz, não. Eu Não. concordo que não deveria ter expulsado Então- o jogador do Palmeiras naquela entrada lá no jogador do Atlético, porque ele não conseguiu segurar, né? Ele escorregou. E daqui ele levantou o pé Mas- ainda da barriga do jogador. Foi Mas o jogador do Atlético. o árbitro levou em consideração a Não. primeira falta, né? Que Quem ele, expulsou o Padre Paula foi o Bandeirinha. porque ele achou que a primeira falta que o jogador do Palmeiras fez foi igual àquela que ocorreu, muito embora não foi com pretensão do jogador do Palmeiras. Você viu o lance Então ele do- analisou e Você expulsou, viu o né? Porque lance tinha o primeiro amarelo e deu o Mas você segundo, viu né? o lance do lateral esquerdo do São Paulo ontem? Ah, Marco, você tá... Então, ele você- pisou no pé do cara, quase quebrou o pé do cara, só deu amarelo. Por quê? Porque pra um juiz dar vermelho, pra outro não. Isso é interpretação de Ah, árbitro. interpretação, a camisa. Interpretação É a de árbitro, viu, camisa, Marco? é a camisa. Eu não concordo com a expulsão do jogador do Palmeiras contra o Atlético. Sou sincero a dizer. Não sei se eu tô correto, Não, não mas mereceu mesmo. não sei se eu tô correto em não concordar com o árbitro. Mas ele interpretou que E o por que jogador do depois ele Palmeiras pediu deveria ter desculpa, sido pô? expulso, Depois né? ele pediu desculpa de... Então, eu não concordo. Ele Não. perdeu o equilíbrio, ele escorregou e atingiu o jogador do Quem Atlético. atingiu, quem levantou o pé foi o jogador do Atlético no peito dele. Para. Agora, a primeira falta foi falta para Não, cartão amarelo. Eu sei, né? primeira foi, concordo com você. Aí Então, concordo. agora, são equívocos que É às que nem vezes eu são... falei, se o cara escorregou que nem o jogador do Palmeiras, e por que também não expulsou o Samarino? O gol foi legítimo. São- Ele não escorregou e não machucou o goleiro do Palmeiras? Mas isso daí não é intenção da Então, arbitragem. é intenção, sim, senhor. Não, isso não é intenção Mas da já que é. arbitragem. Você acha Ó. que o árbitro tinha intenção de expulsar o jogador do Mas, Palmeiras? depois que expulsou, depois ele me. Você viu na súmula que ele falou do técnico do Palmeiras? Eu expulsei o técnico do Palmeiras porque eu não entendi o que ele falou, a língua dele. Ei, por que você vai expulsar se você não sabe o que o cara falou? Bom, o pastor Wagner, Marco, ele tem uma série de perguntas Vamos ver. aqui. Vamos ouvir, ó, vou colocar aqui as perguntas Vamos ver, do ele pastor responde. Wagner. Vamos lá. Ele responde. Então o pastor Wagner pergunta para o Marco Rabesco. Ô Sebastião de Oliveira, hoje segunda-feira é o dia que o comentarista esportivo Marco Rabesco está aí ao vivo no jornalismo da Rádio Esperança. Eu queria fazer duas perguntinhas para o Sebastião, duas ou três se o senhor me permitir. Primeira pergunta que eu faço ao senhor Marco Rabesco é sobre o Palmeiras dele. Palmeiras que sábado perdeu de 2-0 para o Atlético Mineiro no Mineirão.
Com esse resultado, o Atlético Mineiro segue líder, 16 jogos, 37 pontos, e o Palmeiras com 32 pontos em 16 jogos. Ou seja, o Palmeiras está 5 pontos atrás do Atlético Mineiro. Com um detalhe, os últimos 3 jogos o Palmeiras vem de 2 derrotas e um empate. Seria, Marco Rabesco, esta é a pergunta a você, Tiratema, seria o Palmeiras em decadência? Eu falo isso faz vários meses. Palmeiras perdeu o título esse ano para Defensa e Justiça. Palmeiras foi desclassificado da Copa do Brasil por Red Bull. E eu acho que vai cair fora diante do São Paulo amanhã. Mas eu pergunto, a pergunta é essa, Marco. Não foge não. Não fuja, Marco Rabesco. O Palmeiras está em decadência? O que o senhor vai responder eu não sei. Mas os números dizem que estão sim, viu, Marco Rabesco? Está em decadência ou não? Responde, Marco. O Palmeiras não está em decadência. Se tivesse em decadência, não estava vice-líder do Brasileiro, não estava nas quartas finais da Libertadores. Se o Palmeiras tivesse em decadência, e o São Paulo e o Corinthians onde? Ô Marco, mas ó, tava líder até Mas acontece, poucos dias. então. Você não fala. Tá na segunda colocação Não, com 5 eu pontos de sei. diferença. O que você falou agora pra mim? Você falou que o futebol, o brasileiro tá no começo aí, não foi o que você falou? Sim, sim. Então, e não pode acontecer tropeço do Atlético Mineiro e o Palmeiras voltar a ganhar e passar na frente do Atlético? Mas eu analiso o futebol assim, Marco. O Palmeiras estava numa ascensão. Acontece. O Palmeiras estava subindo. Então. Só que agora tá caindo. Não vai cair, acontece. O campeonato não terminou nem o primeiro turno. O Palmeiras já começou a cair. Agora. Eu analiso o futebol assim. Ó, Não. os outros clubes vão subindo. Não, subindo. O Palmeiras chegou no topo ali, Não. eu acho. Agora tá E caindo. vai subir mais. Você entendeu? Eu analiso dessa forma o futebol. O pastor fez essa pergunta aí. E eu tô ficando preocupado Toda com o vez que o Palmeiras. pastor fala que o Palmeiras está em decadência, o Palmeiras tá classificado da Libertadores. Toda vez que o pastor fala que o Palmeiras está em decadência, o Palmeiras sobe. E eu tô ficando Não preocupado. está em decadência, pastor. Tô ficando preocupado Não, com o Palmeiras fica já. tranquilo. Tô ficando preocupado Eu com o acho que Palmeiras. essas perguntas do pastor é dor de cotovelo. É dor de cotovelo. Eu tô ficando preocupado com o Palmeiras porque você não vê Se preocupa com o São Paulo na perspectiva. terça-feira. Você não vê perspectiva aí do Palmeiras virar Não. essa fase, Não, então, essa condição, essa se o situação. Palmeiras tá desse E outra jeito, coisa, e os times tá embaixo, outra São Paulo coisa, e Marco, Corinthians. a grande imprensa já vem analisando aí que o Atlético e o Flamengo são os dois clubes que têm Não, totais possibilidades tem nada. de Toda a alcançar imprensa, o título do a Brasileirão. imprensa O brasileira, Palmeiras já não está sendo a tão imprensa brasileira, incluso aí. eles não querem ver o Palmeiras na frente. A imprensa brasileira ele fala muito bem de Atlético Mineiro, de Flamengo, o São Paulinho, o Corinthians. Não, o São Paulo não está cogitado. Não, O São Paulo está ele muito fala- longe, né, Marco? O ele São fala Paulo que está o São longe, Paulo né? o São Paulo tem mais elenco que o Palmeiras, melhor time Mas que o Palmeiras. até então, o time favoritíssimo para a Mas que não conquista do acabou o título era o campeonato Palmeiras. ainda. Era o Acabou Palmeiras. campeonato? Acabou o campeonato? Agora, o que a grande imprensa esportiva Não, eles fala são tudo contra o é Palmeiras. Atlético e Flamengo. é. E olha só, o Flamengo está na quinta colocação, Então, Marco. Mas não alcança o Palmeiras os dois jogos. O Flamengo tá com um time ruim, time do Flamengo. Eu tô preocupado com o não tô. Palmeiras. Se preocupa, eu sou São Paulo. Tô E preocupado com o Verdão, pastor porque vai se preocupar com o time do Corinthians. até esquece outro o Palmeiras. dia- até outro Se o Palmeiras dia- tivesse em decadência, o São Paulo tá onde? Tá onde o até São Paulo e outro dia a Corinthians? gente tinha o Eu Palmeiras acho aí isso como... aí. O pastor tá disputando o que o time do Corinthians? Só o brasileiro amarre. Olha, não tem, nem 5 pontos. Ah, E graças ao Santos, que ainda está na segunda tem colocação, senão problema. estaria na terceira. o Santos tá me precisando ponto. O Você Santos tem que, não- você tem que Ah. considerar muito, torcer Pastor. muito pro Santos, porque se não fosse o Peixe, o Palmeiras estaria Ô, pastor. hoje na terceira Ô, colocação. pastor, muda a sua fala. Palmeiras não tá em decadência. Vamos para a segunda pergunta do Pastor Wagner? Segunda pergunta? Vamos lá, tá preparado, Marco? Opa, manda aí. Então vamos lá. A segunda pergunta que eu queria fazer ao comentarista esportivo Marco Rabesco é sobre o meu Corinthians. O Corinthians, o time do povo. Time do povo que ontem em casa, no belíssimo estádio da Neoquímica Arena, Arena do Corinthians. O time do povo ontem ganhou, hein? Ganhou e ganhou bem. Corinthians 3, Ceará 1. Com esse resultado, o Corinthians continua em 11º. Não está bem classificado o Corinthians. Mas o Corinthians está com 21 pontos em 16 jogos. O Corinthians está, só para você ter uma ideia, o Atlético Mineiro, Atlético do Paraná, está em 6º lugar. O Corinthians está a 2 pontos do Atlético do Paraná. Se o Coringão ganhar mais um jogo, eu acho que o Coringão vai lá em cima. Já começa
a mudar o nível do Corinthians, né, no campeonato. O Corinthians não vai ser campeão brasileiro, eu acredito que não vai ser. Mas deixa eu perguntar pro Marco Rabesco. Marco Rabesco, o senhor começou o campeonato falando que o Corinthians ia cair. O senhor lembra disso? O senhor falou que o Corinthians ia cair. Agora o Coringão deu provas que não vai cair. Com os reforços que teve, o Corinthians, Marco Rabesco, campeão, eu descarto essa possibilidade. Não tem time para isso. O Corinthians consegue, com os reforços, lutar pela vaga na Libertadores da América desse ano, nesse campeonato? Consegue ficar entre os 4? Tá aí, Marco, aquilo que eu já tinha comentado. O Corinthians não é mais aquele que no começo do campeonato você dizia que cairia para a Série B. E aí, responde a pergunta do Pastor Wagner. Pastor, ainda pode cair ainda. Porque é o seguinte, o Corinthians não tem expectativa para nada. Se pegar a Sul-Americana é muito ainda. Entendeu? Ontem pra mim foi zebra. Entendeu? E tem mais. O próximo, sabe o que é o próximo jogo do Corinthians? O Atlético Paranaense lá. Entendeu? Eu acho que os corintianos não sonham com o Libertadores, porque não tem condição de chegar. Só isso que eu falo pra você. O Corinthians ganhou ontem, pra mim foi zebra. Só isso. Ô Marco, nós temos aí clubes com, assim, vamos falar de histórico, vamos falar de nível. Nós temos clubes aí com nível e com históricos bem abaixo do Corinthians. Você acha que o Corinthians ainda vai cair ao invés desses clubes que tem nível abaixo do Corinthians, histórico abaixo do Corinthians? Não cai só um, cai 4. Tô falando de vários clubes aqui. Viu? O Cuiabá tá subindo. Cuiabá tá na 16ª colocação, então, o Corinthians tá na 11ª. Mas você ainda fala que o Corinthians cai ao invés de Cuiabá, ao invés de Sport, América de Minas, Chapecoense que está na última colocação. A Chapecoense pra mim já foi rebaixado. Mas o Corinthians pode esquecer que o Corinthians é fraco, e com um goleirinho ruim. Isso é o que eu falo. Marco, nós temos aqui, olha, nós temos o Bahia, abaixo do Corinthians, nós temos o Juventude, o Bahia, o próprio São Paulo, o Fluminense, que é um time de alto nível, o Sport também é um time muito bom do Brasil, o América, o Grêmio e a Chapecoense. Mas vamos colocar aí, Chapecoense, o Sport, o Cuiabá, o próprio Juventude. Você acha que esses clubes ficariam acima do Corinthians, Marco? Positivo. Positivo. Marco. É opinião minha. Eu não fiz a pergunta, estou respondendo. Eu acho que você tá. Se for para você fazer a sua análise, e o pastor perguntou para quem? Para mim ou para você? Não, então, bem, quer dizer que eu estou respondendo a minha opinião. Ninguém muda a minha cabeça. Não, tudo bem. É Agora se você achar com essa opinião sua, querer mudar meu ponto de vista, não vai mudar. Eu já falei. Eu não tô querendo mudar. Tá querendo mudar. Eu tô achando, acreditado. O pastor é corintiano e São Paulino. E você acha corintiano e São Paulino. Porque você parece que torce pro Corinthians, fica qualquer coisinha, Corinthians tá subindo, o Corinthians não sei aquilo. Para, teu time, o Corinthians é fraco. Marco, primeiro, eu não tô querendo mudar sua opinião. Eu pelo que você tá falando, você tá achando que tá mudando. Não, eu tô colocando a minha. E outra coisa. A questão de ser São Paulino e corintiano e São Paulino e Santista e São Paulino, é coerência, Marco, é coerência. Eu não fico aqui falando se o time que eu torço tá ruim ou perdeu, eu não fico falando assim de qualquer jeito que a arbitragem interferiu. E não interferiu? A expulsão? O tal time vai cair, o que eu torço não vai. É minha opinião. Isso se chama coerência. Ter opinião é uma coisa e coerência é outra coisa. Você tem, o Flor agora pra você. Você tem mesmo, é igual o Flor. Tudo pra ele tá bom. O Flor não discute futebol, o São Paulo ganhou, o Palmeiras. Tá bom, o time tá bom. E você tá igual na linha do Flor. Dá a sua opinião e não tenta ter a opinião dos outros. Isso, volta a falar pra você. Isso é coerência. Não é coerência. O pastor é que nem eu falei pra você. Não tô de coração. Você comenta com o coração, não, senhor. com emoção, não. Por aí. E o Corinthians tá bom? Tá melhor do que você tá falando? Então. Você tá falando que já vai cair pra Série B? É opinião minha, porque você falou que o campeonato tá no começo ainda. Mas a minha opinião então não tem a minha opinião. O pastor perguntou, fez a pergunta pra quem? Pra mim ou pra você? Então vamos lá, vamos pra próxima pergunta do pastor Wagner. Vamos lá. Vamos ver a sua opinião. Certo. Terceira pergunta.
E uma outra pergunta que eu faço ao comentarista esportivo, ao Marco Rabesco, agora é do confronto aí da Libertadores, São Paulo e Palmeiras. Palmeiras e São Paulo, porque é o jogo é no estado do Palmeiras. Ontem o São Paulo ganhou. O São Paulo ganhou do Grêmio 2-1. O time do nosso chefe, né? O time do chefe ganhou ontem, viu, Marcão? O time do chefe ontem do Flor Reta ganhou ontem de 2-1. O Flor tá contente hoje. Então tá, tamo junto, viu, Flor? Agora, ô Marco Rabesco, Palmeiras e São Paulo, primeiro jogo empate. Eu acho que o Palmeiras vem meio enfraquecido. São Paulo também não tá bem, ganhou do Grêmio, mas ganhar do Grêmio em casa não é um resultado para se comemorar muito não. Mas eu acho que o Palmeiras e São Paulo, acho que o jogo tá aí aberto, eu acho que o São Paulo leva. Eu acho que vai ser sofrido, vai ser jogo feio, vai ser marcação, vai ser truncado. Eu acho que o São Paulo leva, ou nos pênaltis, ou 1-0, mas eu acho que o São Paulo leva. Marco Rabesco, o senhor acha mesmo que nesse jogo aí, São Paulo e Palmeiras, o senhor não acha que o São Paulo chega mais inteiro para esse jogo? A minha pergunta é, o São Paulo chega mais forte para essa decisão do que o Palmeiras? O Palmeiras chega meio enfraquecido, Marco Rabesco. E aí, Marco? Sua opinião? Então o pastor tá vendo outro jogo. Qual é o melhor elenco hoje do Brasil? Entendeu? O Palmeiras vai ganhar no tempo normal, vai classificar. Pastor, quando vocês fazem caveira do Palmeiras, tem decadência, fala que o Palmeiras tá caindo, toda vez que você fala, o Palmeiras ganha. Pastor, para de ser puxa-saco do Flor. Você é corintiano ou é São Paulino? O Palmeiras passa e o Palmeiras vai pegar na outra fase o River Plate. O Atlético Mineiro não passa o River Plate. Você ouviu aí que o pastor Wagner falou, o time do chefe bateu doído, hein? Bateu que doído. Dó, hein? Bateu, jogou muita bola, bateu firme. Eu vi. Bateu doído. O pastor Wagner falou, o time do chefe ganhou. Pastor, o chefe não vai mandar você embora não, viu? Pode ser puxa-saco. Então essa é a sua opinião, Marco? Palmeiras passa. Passa. Tá certo. E o Palmeiras deveria estar na primeira colocação, Marco? Deveria, se o juiz não tivesse feito os cambalachos. Tá certo. Então tá aí a opinião Agora do Marco. faço a pergunta pra você. Você já respondeu. Pastor, responda aí na live. O Patrick Paulo Messias ser expulso ou não? Quem? Patrick Paulo. Você falou que não, você falou a realidade. Não, eu falei que eu não deveria ser expulso, né? Porque, você sabe, Marco, vou falar, depois você não vai ficar bravo comigo também, hein? A opinião é Minha sua. opinião. Eu acho que o Palmeiras deveria entrar com 12 jogadores aí, tá? 12 jogadores. Que o São Paulo entra? Pra você não ficar falando que expulsaram do Palmeiras e por isso o Palmeiras perdeu, que expulsaram, que o juiz interferiu. Acho que o Palmeiras deveria, a CBF deveria permitir o Palmeiras jogar com 12 em campo. Disso. Porque pelo menos se expulsasse um, ficava com 11. E pelo menos se o Palmeiras perdesse, você não ia falar que perdeu porque expulsou. Essa é a minha opinião. Se a opinião estiver valendo, essa é a minha. O Palmeiras podia até perder com os 11 em campo. O Atlético Mineiro tem um baita de um time, entendeu? Agora você se acha, falando só mal do Palmeiras, quando é que é time ruim seu lá no São Paulo pode cair pra segunda? Quem vai cair pra segunda? O São Paulo, você vinha falando todo. Esquece um pouquinho do Palmeiras, presta atenção nesse time ruim do São Paulo. São Paulo ganhando do Grêmio vai cair pra segunda. Onde o Grêmio tá agora? Ué? O Grêmio tá lá embaixo. Você sabe que o Grêmio é um time de ponta. O campeonato não terminou nem o primeiro turno ainda, Marcos. Só se virar de ponta cabeça, aí tá na ponta. Agora, como eu disse, eu tô preocupado com o Palmeiras. Você preocupa que a gente mira do São Paulo, só isso. Esquece o Palmeiras um pouquinho. Palmeiras já perdeu. Mas se vocês têm inveja do Palmeiras, para. E perdeu pro Fortaleza. Perdeu, tá bom. O Palmeiras já vem de 2 derrotas seguidas, hein? E vai recuperar esse do São Paulo. E amanhã eu tiro a teima, Marco. Amanhã, prepara a cidreira, prepara o chá. Amanhã, pode ver aí, 2-1 Palmeiras. Prepara o chá. Marca aí, ó, 2-1 Palmeiras. Passa lá na farmácia Potudum, conversa com o Dr. David. O David vai passar. O Dr. David vai passar um negocinho pra você ficar calmo. Ele tá de férias, Tião. Tá? Meça a pressão, vai lá no PAS, dá uma checada na pressão, a pressão tá boa. Porque é 2-1 pro Palmeiras. Eu quero que você esteja firme, viu, Marco? Quero que você esteja bacana mesmo. Porque amanhã. Ainda por cima, vai ser de virada. Amanhã o bicho vai pegar, hein? Amanhã. Que a imprensa quer o Palmeiras fora. Amanhã o Atlético Mineiro, pode marcar, o Atlético Mineiro vai perder pro River Plate e tá fora. Amanhã a coisa pega, viu, Marco? Pega então nada, faz isso, hein? Prepara aí o capim santo. Tem muita gente que conhece por capim santo, né? Mas eu conheço por erva cidreira. Prepara a erva cidreira.
faz um chá forte, passa na Não farmácia precisa disso. e se Olha lá, prepare, hein? olha lá, o corintiano chegou aí, ó. Aqui o Dr. David tá falando aqui, ó. Antes aqui o Dr. David, ele disse aqui, ó: Sebastião, mostra o vídeo, mandei no seu zap, era pra ter sido expulso bem antes desse lance, o boca aberta não fala. Vai estudar a regra, boca aberta. Então quer dizer que o lateral esquerdo também precisa ser expulso? Quase quebrou a perna do cara. Marco, ele mandou, eu não vou pôr a câmera aqui, então. porque dá um pouquinho Aonde? de trabalho. Nem pegou, o cara se jogou lá. Mas o cara tá aqui, ó, Dr. David mandou Ô, realmente aqui, ô, David, vai cuidar daquele time lá, o lateral esquerdo seu também pisou no pé do cara e só deu amarelo, pronto. E você não viu, né? Então ele mandou realmente aqui o vídeo, Marco, ó. Olha, ó. Nem Confere, pegou, Marco. nem Você pegou. viu, né? Você Eu viu? vi. Nem o cartão amarelo não pegou. Você viu aí, ó. O doutor mandou aí, ó. Olha lá, pegou o que aí? Se jogou. Olha a mão do cara na cara do jogador do Palmeiras. Tá vendo, doutor E por quê? David? E por que o cara não viu que o cara tá com a mão na cara do Patrick de Paula? Isso ninguém viu. O Marco Rabesco é insensato. Eu já cansei de falar que ele é incoerente, mas eu vou usar um termo mais, sabe? Insensato, viu, doutor David? Não é, O é que a turma não aceita, eu só falo a verdade. E o Dr. David mandou esse vídeo aqui pra você conferir, tá? Pra você conferir. Então confere o lateral Então- esquerdo de São Paulo. Chama o lateral esquerdo de São Paulo lá. Que jogou. E ele comenta aqui, ó. O Dr. David tá comentando aqui, ó. Malandro foi o goleiro do Palmeiras, fingiu lesão pra não levar mais gols Mentira, do machucou, Hulk. para. Gol do Hulk, ó. Ô, bela coisa. O goleirão ficou meio perdidão mesmo, ficou hein, meio Marco? perdido, O goleiro, vi lá, o psicológico do Ô, goleiro, ficou assim. olha, foi embora, hein? Tem um ponto fraco do. Psicológico do goleiro do Palmeiras, Viu? tchau, hein? Né, Que tem ponto coisa. fraco para o jogo de terça-feira. O goleiro de Olha, São Paulo e o Daniel Alves. Eu acho que a comissão técnica do São Paulo já observou esse ponto aí os pontos fracos do goleiro do Palmeiras. Mexer com o psicológico dele. E o goleiro E de São Paulo, o Dr. David aqui diz: Sebastião, teve um lance no meio de campo com o Patrick, o juiz não expulsou, ele foi na perna do jogador, foi tudo normal. Foi. E aí o boca aberta vai foi, estudar a regra de jogo. Você nem sabe o que você tá falando. O Djanilson tá dando. Então, O Djanilson que não tem nada com isso, o time dele bateu doído, Bateu bonito. E tá dando risada aqui, viu, Marcar? O Djanilson tá sorrindo, dando uma gargalhada legal aqui, ó. A Daiane da Silva, ela diz. A Daiane da Silva é aquela moça da cachorrinha, divulgou bastante aqui na rádio, ela tá conosco hoje. Não achou ainda? Ela deixou o recado aqui, ó. A Daiane da Silva: bom dia, gostaria de agradecer a vocês todos pela atenção. Minha cachorrinha apareceu, a Mazé Gonzaga, protetora dos animais, encontrou ela na rua do Campinho, próxima ao Pedro Julián. Que maravilha, hein? Que maravilha, hein? Que legal, que bacana. Gostoso ver a felicidade de uma criança, né, tio? Que legal. Muito obrigado aí. A gente agradece demais a você, Daiane, por informar aí o aparecimento da cachorrinha. Maravilha. E ficamos muito felizes, viu? Muito felizes mesmo Super aí contente. pelo aparecimento da sua cachorrinha. Porque tem a menina, né, Marco? Tem o menino, né? Você vê uma... O animal faz parte tio, da você família. vê um sorriso de uma criança, né? Não tem pra ninguém, né? Então a gente agradece a Mazé também, grande cidadã potunduvense, faz um trabalho maravilhoso aqui em Potunduva. E graças a Deus, viu, Daiane, que foi com a Mazé que a cachorrinha estava. Graças a Deus que a Mazé encontrou a cachorrinha, que legal. Por isso que está de volta com você também, viu, Daiane? Graças a Deus. Pessoas boas assim como a Mazé, eu tenho certeza que quem encontrasse, quem ouviu, também faria a mesma coisa. Mas a gente agradece a Mazé porque estava com ela, né? Positivo. E agradecemos também a você por ter nos informado aí, viu, Daiane? Muito obrigado. É assim mesmo, porque sabe o que acontece, Marco? Às vezes a pessoa deixa aqui uma informação, ou pede pra gente dar alguma informação, a gente faz. Só que depois passa o tempo, ninguém não fala nada do que você achou, mais, não. se aconteceu ou não aconteceu. Mas a gente agradece muito a atitude da Daiane, né? A Daiane nos informando. E a gente fica mais feliz ainda porque ela está informando que a cachorrinha apareceu. Que maravilha, bom demais. Muito obrigado, viu, Daiane? Muito obrigado. Deus. E bênçãos de Deus para você, toda a sua família. Agradecemos pela sua audiência, pela sua consideração aqui com a equipe de jornalismo da rádio. Tá bom, Daiane? E parabéns aí, tá? E obrigado também a Mazé. A Mazé, que é cuidadora aqui dos animais, protetora dos animais. Obrigado, viu, gente? A Potunduva tem pessoas que merecem ser enaltecidas. Exatamente. E são pessoas assim como vocês, tá certo? Muito obrigado, hein?
E o pastor Wagner prossegue aqui, ele diz, o pastor Wagner chegou, né? O pastor Wagner chegou, diz, bom dia, amigos. Boa tarde, né? Não é bom dia. Ô, pastor, não, eu tô errado, eu tô divulgando agora, né? Então, ele diz bom dia quando ele chegou, mas agora é boa tarde, a falha é minha. Ele diz uma linda e abençoada semana a todos. E, então, boa tarde, pastor Wagner. Diz, estou chegando agora apenas para eu me ficar antenado se o Marco Rabesco já falou do VAR, do FGTS, de dúvidas. Ah, pastor, o senhor sabe que o Marco só fala assim, né? O Marco, o comentário dele é sempre em cima desses detalhes aí, tá, pastor Wagner? E o Dr. David falando aqui que mandou o vídeo, já mostrei aqui, doutor, mas não tem acordo não. E, boca aberta, eu acho que o Corinthians vai passar o Palmeiras na tabela. Palmeiras em decadência. Você acredita em Papai Noel? Acredita em mula sem cabeça? Então é isso, nunca. Tá, e o Dr. David acha que o Palmeiras vai ficar pra trás do Corinthians. Vai, tá bom. Tá bom. E ele diz, parece que o Boca Aberta está nervosinho. Também tô achando, doutor David. Não tô nervoso, eu gosto de falar a verdade. A pessoa não quer cutucar, então escuta também que eu falo também. Você tá vendo como que o ouvinte percebe? Como que o ouvinte interpreta legal? Interpretou, você ficou bravo sim, viu, doutor David? Você viu que ele falou aqui pra mim, que é a opinião dele e tal? O problema do David é o seguinte, ele é aquele torcedor só quando o time ganha. Ele ficou bravinho sim, não, viu, doutor bravo, David? Ficou quando eu falei que estava preocupado com o Palmeiras e tal, quando eu falei que o Corinthians não cairia, ficou bravo, já falou que eu torço pro Corinthians, que o pastor Wagner torce pro São Paulo. Claro que torce. Bravo, viu, doutor? Ficou nervoso sim. Não. É. Doutor David, dá um comprimidinho pro Marco Rabesco, já falei pra ele tomar um chá de cidreira, que amanhã o bicho vai pegar bonito, hein? Palmeiras gascado. Doutor David, amanhã é noite de insônia, doutor David. Noite de insônia de alguém. E o pastor Wagner diz aqui, ó, Palmeiras nesse jogo foi prejudicado. Mas ele tá dando a resposta aqui, ó. Palmeiras nesse jogo foi prejudicado. Mas é visível a decadência. O time do chefe vem menos pressionado para o jogo de amanhã. Tá vendo aí, Marco? Ah, pastor, para de ser puxa-saco, pastor. O pastor é coerente, o pastor tá comentando aqui. Você sabe que o Palmeiras não vai perder amanhã. O pastor tá comentando não com o coração, não com a emoção, com coerência. Viu? Eu concordo com o pastor Wagner. Ele tá fazendo com amor pelo flor. Eu concordo com o pastor Wagner. O Palmeiras já levou 2 cachimbadas aí. 2 cacetadas. E não é bom ganhar no São Paulo, só isso. São Paulo, pelo contrário, São Paulo vem de bons resultados aí. Tá bom. Contra o próprio Palmeiras, só não teve um resultado melhor porque o juiz... foi. Aí você não fala, né? Foi, tá bom. O VAR... Aí você não fala, né? Você não fala. Porque você não aceita, foi ajudado pelo VAR contra o Vasco. Aí, você tá vendo? Então, você não fala. Você é aquele boxeador que bate embaixo só, viu, Marco? Você dá golpe baixo, não viu? Tem ditado. Você só dá golpe baixo, Marco Rabesco. Já tem aquele ditado, que vocês estão com o seu quintal sujo e ficam olhando a sujeira do quintal dos outros. Então limpa seus quintal primeiro. Mas o pastor Wagner confirma, o Palmeiras nesse jogo foi prejudicado. Mas é visível a decadência. Não tá, não. O time do chefe vem menos pressionado para o jogo de amanhã. Tá bom. O São Paulo tá líder do campeonato. Gostei do comentário, pastor Wagner. São Paulo, gostei da análise. Isso que é análise, Marcos. O São Paulo tá líder do campeonato. Essa é uma análise perfeita, você viu? Uma análise perfeita do jogo para amanhã. São Paulo tá líder do campeonato, não tá pressionado. Não, o São Paulo não tá líder. Então. O Palmeiras também não tá líder. Mas estamos em segundo. Só que a pressão do Palmeiras, por quê? Você próprio falou que tem o melhor elenco. Palmeiras é um clube que deve tudo aí pra Crefisa. Não deve, não. E vem pressionado, porque o Palmeiras tem que mostrar resultado. Então vem pressionado. Vem perdendo. Ao contrário do time do chefe. O time do chefe ganhou. Viu? O time do chefe bateu. Viu? Você ouviu falar do Batistão? Não, centroavante, um momento atrás, que jogou no Real Madrid. Nós ficamos por aqui com o futebol nesta segunda. Estamos apenas começando a semana. Segundona, dia 16 de agosto de 2021. Amanhã tem mais. Amanhã a gente vai falar muito desse clássico. Agora, Libertadores, hein? Ficamos por aqui com...